Você já parou para pensar que a sua fé talvez não seja sobre a ausência do medo, mas sim sobre a direção do seu olhar? Existe uma passagem na Bíblia, em Mateus capítulo 14, que ilustra isso de uma forma poderosa. Jesus tinha acabado de alimentar uma multidão e mandou seus discípulos entrarem num barco e irem na frente dele para o outro lado do mar. Enquanto isso, ele subiu a um monte para orar sozinho. A noite chegou, o barco já estava longe da terra e uma tempestade começou a agitar as águas. Os discípulos estavam apavorados, lutando contra o vento e as ondas. De repente, na madrugada, eles veem uma figura caminhando sobre as águas em direção a eles. O pânico aumenta. Eles gritam, pensando que é um fantasma, mas a voz que corta a tempestade é familiar e cheia de paz. Coragem. Sou eu. Não tenham medo. É Jesus. E nesse momento de caos e confusão, Pedro, sempre impulsivo, sempre apaixonado, faz algo extraordinário. Ele grita de volta: Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. Pense na audácia desse pedido. No meio de uma tempestade, sair da relativa segurança do barco para caminhar sobre um mar furioso. Jesus responde com uma única palavra: Vem! E é aqui que a história fica incrível. Pedro sai do barco. Ele coloca o pé para fora, confiando unicamente naquela palavra de Jesus. E ele começa a andar sobre as águas. Por um momento, Pedro está fazendo o impossível. Ele está compartilhando um milagre com Jesus. Enquanto seus olhos estão fixos em Cristo, o mestre da tempestade, a lei da física é suspensa. Ele anda. Mas então, algo muda. Pedro desvia o olhar. A Bíblia diz que ele, reparando na força do vento, teve medo. Ele para de olhar para a fonte do seu milagre e começa a olhar para o tamanho do seu problema. O vento uivando, as ondas gigantescas, a realidade da tempestade o atinge. E no instante em que o seu foco muda, ele começa a afundar. O problema não era o mar, o problema não era o vento. O problema foi o foco. O problema foi para onde ele escolheu olhar. No desespero, afundando, ele grita a oração mais curta e poderosa da Bíblia: Senhor, salva-me! E o que Jesus faz? A Bíblia diz que, imediatamente, Jesus estendeu a mão, segurou-o. Não houve hesitação. Não houve um "eu te avisei". Imediatamente, a mão de Jesus estava lá para resgatá-lo. Então Jesus lhe diz: Homem de pequena fé, por que duvidaste? Eles sobem no barco e a tempestade se acalma. Essa história é um espelho para as nossas vidas. Quantas vezes começamos uma jornada de fé, cheios de coragem, com os olhos fixos em Jesus? Pode ser um novo projeto, uma mudança de vida, um desafio que parece impossível. E por um tempo, nós caminhamos sobre as águas, mas então começamos a reparar na força do vento. Olhamos para a crise financeira, para o diagnóstico médico, para os problemas no relacionamento. Olhamos para o tamanho das nossas ondas e, assim como Pedro, começamos a afundar. A lição aqui é profunda. A fé não é a ausência de tempestades. As tempestades virão. A fé também não é a ausência de medo. Pedro sentiu medo. A fé é a decisão consciente de para onde olhar no meio da tempestade e apesar do medo. É escolher focar na palavra de Deus e não no barulho do mundo. Talvez hoje você se sinta como Pedro, afundando. Talvez você sinta que a água já está no seu pescoço. A boa notícia é que o mesmo Jesus que estendeu a mão para Pedro imediatamente está com a mão estendida para você agora. Sua oração não precisa ser elaborada. Um simples "Senhor, salva-me" é suficiente. Ele não está esperando você ser perfeito. Ele está esperando você olhar para ele. O problema não é a sua fraqueza, mas talvez seja onde você tem colocado o seu foco. Hoje, eu te convido a tirar os olhos do vento e das ondas e a fixá-los novamente em Jesus. Ele é o autor e o consumador da nossa fé. Ele é aquele que acalma tempestades com uma palavra e que nos segura quando começamos a afundar. Deixe que a mão dele te puxe para cima, de volta para a segurança da sua presença. Se essa mensagem tocou o seu coração, se você sentiu Deus falando com você através dessa reflexão, eu peço que você deixe o seu like neste vídeo. Isso nos ajuda a alcançar mais pessoas.
Se ainda não é inscrito, se inscreva no canal para não perder nossos próximos conteúdos. E o mais importante, compartilhe este vídeo com alguém. Você pode não saber, mas talvez um amigo ou familiar seu esteja sentindo que está afundando hoje. E essa mensagem pode ser a mão estendida que ele precisa. Obrigado por assistir. E que Deus te abençoe.